Olá, 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 galerinha querida, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem tranquilos aí em casa. Estamos juntos aí para mais uma aula, tá dando sequência aí nessa nossa linha de História da Arte. Falamos na última sobre realismo e agora a gente vai para um movimento que ele fica entre os períodos anteriores e entre o que a gente vai chamar de modernidade. Ele tá bem nessa divisão de caminhos aí. E algumas coisas importantes vão acontecer para dividir esses caminhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que todos estejam bem atentos. Esse movimento que a gente vai falar hoje, assim como os outros, geram grandes mestres, pessoas assim que são referências no mundo inteiro. Alguns dos artistas que a gente falou na nossa aula, galera, se vocês viajarem para qualquer lugar do mundo e falarem sobre esses artistas, vão ver que as pessoas de qualquer lugar que vocês forem conhecem a referência sobre esses artistas que a gente falou nas nossas aulas. Hoje não vai ser diferente, então a gente vai falar de outros grandes mestres, galera, galera incrível. E peço para todo mundo aí muita atenção, anotem aí as informações que a gente for falando. Eu sempre vou colocando aqui as imagens, vocês se lembram disso. Então é interessante pegar um pouquinho dessas informações para entender melhor esse movimento. Vocês aí estão preparados para essa aula de hoje? Todo mundo está firme, acordadão aí para segurar mais um dia aí? Galera, hoje não é simples não é uma impressão que a aula vai ser boa não. Hoje a aula realmente vai ser muito boa, vai deixar vocês impressionados. Vocês vão ficar aí, como é que eu diria, vai ser algo impressionante. E eu tô falando isso, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Galera, ó, preparados aí? Vamos lá para nossa aula. Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões. Inflame a chama dos salões. Fogos de línguas de dragões. Vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Tudo claro à noite, assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa. O fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Bom, vocês repararam aí que eu já coloquei uma musiquinha aí para dar um clima pra gente pensar sobre essas impressões que a gente tem na vida. E a palavra impressão vai se repetir muitas vezes hoje aqui, porque é o nome do movimento que a gente vai falar hoje, que surgiu no século XIX, na França ainda, talvez ali o ápice das novas ideias francesas. Vocês vão ver que eles vão ter muito essa relação com as novas ideias ali, tá? E o seguinte, galera, uma grande invenção que vai ajudar a criar esse movimento. Esse movimento que nós vamos falar hoje é o impressionismo. Não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho sobre ele, mas é um movimento que reúne grandes mestres como Renoir, Monet, né, Degas e vários outros mestres. Quem participa mais ou menos desse movimento aí é um outro cara incrível que a gente vai ouvir falar na próxima aula, que é o Van Gogh, galera. Van Gogh fez parte aí, ele chegou a se reunir muitas vezes com esses pintores impressionistas e com essa trajetória toda desse movimento.
Bom, agora a gente vai entender um pouquinho o impressionismo desde o começo e entender o que foi esse movimento na história, beleza? Bom, é o seguinte, galera, o impressionismo, antes de eu falar dele, eu vou falar de uma grande invenção que talvez interfira aí na criação do que foi o impressionismo, porque o impressionismo vai ser o primeiro movimento artístico, galera, que ele foge realmente da estética dos outros, tá? Por quê? Porque até então a gente viu realismo, romantismo, neoclássico, barroco, rococó, renascimento, e todos eles, galera, todos esses movimentos que pegam toda essa faixa da história aí, ó, eles são grupos de artistas que não interferem muito na forma de representar, tá? A narrativa que se constrói, se usa muitas estratégias parecidas. A diferença tá no tema, tá às vezes no drama da cena, né, na composição da obra, mas muito do que ela se constrói, a base, a linha ali de construção tá muito próxima. E o impressionismo vai ser o primeiro a romper com essa linha. E por quê? Porque no ano de 1826, um cara chamado Niepce vai fazer umas experiências ali químicas e ele vai começar a desenvolver, a partir de uma invenção que já existia anteriormente, que era a câmara escura, tá? Ele vai começar a desenvolver o conceito do que a gente vai chamar de fotografia, tá? Depois o Daguerre, em 1836, vai ampliar esse estudo da fotografia. E aí a gente vai ter na história da humanidade o surgimento da fotografia, galera. E por que a fotografia é tão importante para a gente pensar aqui? Por que é interessante a gente pensar na fotografia para entender esse movimento? Galera, pelo seguinte, a fotografia ela vai fazer o seguinte, a partir do momento que os fotógrafos conseguem registrar com perfeição a cena que está na frente deles, o artista, que era o retratista da época, ele perde um pouco dessa função e ele não consegue competir com a fotografia, porque a fotografia tem uma qualidade realista muito top, galera, muito diferente dos outros. Então os artistas começam a perder um certo espaço e eles vão buscar novos caminhos. Eles começam, a fotografia, a invenção da fotografia começa a estimular eles a procurar novos caminhos. E o primeiro grupo que vai procurar esses novos caminhos serão os impressionistas, influenciados primeiramente por Monet, tá? Monet foi um dos grandes criadores ali, um dos grandes líderes, ele, Renoir, essa galera estava junto desde o começo ali, tá? Eles eram alunos das academias, eles estudavam nas academias francesas. E o que acontece? Eles começaram a debater com os professores das academias, com o que eles estavam aprendendo com esse conceito de arte. E vai abrir espaço aí para a arte que a gente vai chamar de arte pós essas academias, arte que já não segue tanto a tendência acadêmica, beleza? Mas é o seguinte, se nós fizermos pinturas impressionistas hoje, muitas pessoas que olharem vão chamar essa pintura de pintura acadêmica, tá? Por quê? Porque depois as academias vão se adaptar e vão ensinar o impressionismo, beleza? Mas vamos lá entender um pouquinho isso do começo. Bom, como eu estava falando para vocês, o Monet ele vai sentir essa necessidade de pintar além da imagem em si, e a fotografia é uma influência não só por ter abrido esse espaço, mas pelo seguinte, galera, fotografia é uma palavra que significa escrever ou grafar com luz, certo? Foto é luz, grafia de escrita, de traço, né? Vem dessa ideia. Então, criar com a luz, certo? Vamos pensar assim, criar com a luz. E galera, olha isso, os impressionistas vão usar essa mesma ideia. Por quê? Os impressionistas vão começar a fazer pinturas, galera, vocês vão ver o Monet, Renoir, que elas são todas meio que manchadinhas, né? Todas com umas pinceladinhas muito rápidas, certo? E além disso, os temas, né? Eles vão pintar muito ao ar livre, isso não era comum, galera. Muitas vezes o artista desenhava ao ar livre, depois pintava no seu ateliê, certo? Ele pegava ali algumas informações ao ar livre, mas ele pintava muito no seu ateliê. E isso gerou até muitos problemas, porque eles ficavam respirando tinta naqueles lugares fechados e muitos artistas que viviam nessa fase dos ateliês desenvolveram doenças respiratórias, por exemplo, por conta de viver lá trancado, inalando tinta. Mas os impressionistas fizeram um caminho diferente. Eles começaram a pensar no seguinte, a arte tem que... Os realistas, lembra que eles falavam? A arte tem que pintar a vida, como a vida é, aquela coisa toda. Então, os impressionistas vão tentar pintar a vida e para isso eles vão falar assim, vamos pra rua, vamos pintar as pessoas na rua, como elas estão. Ao contrário dos realistas, eles não vão focar todo o seu trabalho na questão do proletário, da classe trabalhadora, dos camponeses. Eles vão pintar cenas, as paisagens parisienses, as paisagens francesas. Tá? O Renoir, por exemplo, ele é um artista que se vocês observarem depois com calma, vocês vão ver que ele é puro luxo, puro glamour, ele vive nas festas, né? Mas eles vão pintar essa realidade que está em volta deles. E a luz, galera, onde que a luz entra nessa história? É o seguinte, eles vão perceber o seguinte, a luz do dia e de todos os ambientes mudam muito rapidamente durante esse dia. E conforme ela se muda, ela se transforma, a luz cria efeitos, tá? Efeitos diferentes na paisagem que eu observo. Ou seja, as transformações da luz transformam o ambiente que eu vejo. Por quê? Porque o que eu enxergo é graças à luz. Sem luz não há sentido à visão. Nosso órgão
né, o nosso sentido, né, os olhos como órgão e a visão como sentido existem para se relacionar, para sentir a luz. A gente não sente cheiro no olho, galera. A gente sente os efeitos da luz, beleza? Então é o seguinte, esse grupo de impressionistas, como eu tinha falado para vocês, eles vão pensar em como representar e a luz vai ficar importante e eles vão começar a mexer nas cores. E como eles mexem nas cores, como as cores da paisagem mudam conforme muda a luz, certo? Eles vão ter que pintar muito rápido, eles não podem pintar devagar, porque eles estão ao ar livre e estão pintando ali a paisagem que está se transformando. Então, galera, por isso que a pintura é meio manchadinha. Vocês vão perceber outra coisa, eles vão usar menos detalhes nessas pinturas. Por quê? Porque não dá para ficar detalhando, eles têm que fazer tudo muito rápido. O Monet chega, por exemplo, a pintar umas obras de uma catedral em Paris, que ele pinta várias vezes a mesma catedral e você vê que só muda mais ou menos os tons de cores, o jeito que ele pintou, né? Quando ele pintar os jardins também, quando ele vai morar, né, na casa onde ele tem aquele jardim japonês, né? E ele vai pintar aquele jardim japonês várias vezes, você vai ver que o que muda, né? É a técnica, né? O jeito que ele está pintando, são as cores do jardim, é como ele enxerga aquele jardim. Beleza? Então isso é uma coisa importante da gente entender os impressionistas. As luzes vão mudar e as cores também mudam com as luzes. E eles vão falar mais uma coisa, eles vão falar o seguinte: uma das teorias da luz, né, do espectro luminoso, tanto do Newton como depois de outros cientistas que vão pesquisar a questão do espectro luminoso, eles vão dizer o seguinte, e vão perceber uma coisa. Aqui, ó, esses objetos que vocês veem atrás, tem várias cores diferentes, certo? A luz em si, ela tem uma cor só, tá? Na verdade, assim, ela tem todas as cores. A luz branca tem todas as cores. A luz que vem do sol, a luz pura, ela tem todas as cores. Beleza? Tanto que, como que a gente sabe disso? Quando a gente vê a chuva, vê aquele arco-íris lá, ó, é a luz dissipada, né? Ele quebra o espectro luminoso e abre todas essas cores que tem na luz. Não todas, mas todas as que os nossos olhos conseguem pegar ali, porque tem mais cores que os nossos olhos não pegam. Beleza? Mas é o seguinte, galera, então isso que eles estão fazendo, né? Pensar na luz como uma representação, com parte da linguagem, tem a ver com o que a gente tinha falado da fotografia. E eles vão perceber o seguinte, como a luz, ela tem todas as cores, e o que eu enxergo que tem cores diferentes, tá? O que acontece? A luz com todas as cores bate, por exemplo, nesses livros azuis que tem aqui atrás, ó. E aí, galera, ela reflete, esses livros refletem para mim a cor azul. As outras ficam nesse livro, certo? As outras cores ficam presas nele, de certa forma. E aí, galera, também se explica uma coisa que vocês já viram falar. Camiseta preta esquenta. E por que esquenta? Porque o preto é uma cor que não rebate luz, certo? A luz bate nele e ele segura. E com isso, ele segura calor, certo? Luz é calor. E a branca faz o oposto, devolve toda a luz de volta, por isso que normalmente a roupa branca é mais refrescante. Então é uma teoria física, uma teoria, né, da ciência, mas que a gente vai aproveitar só um pouquinho dessa ideia para entender o seguinte, o que eles percebem a partir disso? Se os objetos refletem cores, é óbvio que na paisagem as cores vão interferir. Como assim? Você já viu aquela pessoa que às vezes fica um pouco tímida e ela fala assim, não, é porque eu tô com uma blusa vermelha, é reflexo da blusa. Galera, isso que ela está falando é uma desculpa, mas essa teoria é verdadeira. Às vezes o reflexo das nossas cores que estão em volta da gente criam padrões de cores, pelo menos aqui próximo, assim, onde a gente está perto da blusa, cria um padrão de cor que a nossa pele muda de tom, tá? Fica um tom, por exemplo, se eu tô com a blusa azul, um tom mais azulado, um tom mais avermelhado. E isso é fato, galera, isso não é absurdo. E os impressionistas vão explorar muito isso. Tanto que se vocês observarem uma pintura do Monet, que ele pinta a esposa dele com um filho em um gramado, assim, no meio de uma paisagem, assim, francesa, vocês vão ver que a parte de baixo do guarda-chuva dessa mulher é verde. E, galera, é verde. Sabe por que é verde essa parte de baixo? Por conta do reflexo da grama que tá no chão. Certo? Então os impressionistas vão fazer muitas essas influências de uma cor na outra. E isso, galera, é sensacional, porque aos poucos eles vão mudando a estrutura da obra de arte. Tá? Eles vão abrir caminhos para todas as mudanças que vão surgir nas vanguardas. Então, assim, esse pensamento de brigar literalmente com as academias, como eu falei para vocês, eles foram expulsos das academias, certo? Então, eles criaram literalmente um caminho novo, tá? Um caminho inspirado na descoberta da fotografia, que é uma nova tecnologia. Relação entre a arte e essas novas tecnologias que estão surgindo, ligados à Revolução Industrial, certo? Porque são grandes revoluções tecnológicas que estão acontecendo. Galera, essa influência que a gente vai observar, ela vai influenciar a arte até hoje. Muitos artistas percebem os efeitos das cores, de uma cor na outra, como as cores se misturam, e isso vai ser uma base. E isso, galera, vai libertar as pessoas para fazerem artes manchadas, né? O Cézanne vai fazer quase que pedaços de cores, tá? Para abrir esses caminhos, para abrir essas possibilidades, beleza? Então vamos pensar rapidinho assim só nas características, ó. Eles têm um olhar fotográfico. Como assim um olhar fotográfico? Muitas vezes eles cortam a cena,
Tá vendo aqui o mestiço aqui atrás? Vocês estão vendo como ele tá bem num close? Tá uma cena fechada nele. Tá vendo esse Tim Maia aqui também, ó? É a mesma coisa, tá fechada nele. Os impressionistas, galera, eles cortam a cena. Então, por exemplo, assim, uma parte da pessoa, uma parte do barco que vocês estão vendo aí do Monet, ele corta essa parte. Por quê? Porque a fotografia faz isso. A fotografia, ela não respeita tudo que você quer colocar na fotografia. Ela respeita o que cabe nela. O que cabe nela, ela deixa, e o que não cabe. Se eu tiver aqui, ó, com vocês estão numa imagem aí quase como se fosse uma câmera fotográfica. Se eu estico o meu braço, ó, um pedaço do meu braço some, certo? Se eu faço assim, ó, some minha cabeça, certo? E eles pensam nesse detalhe, que a fotografia, ela corta o que não cabe nela. E eles vão começar a usar isso na pintura, beleza? Mais do que isso, como eu falei, recorte, né? Recorte fotográfico das cenas, o efeito da luz, galera, os efeitos de luz que eles colocam, as cores, né? É muito presente nas pinturas impressionistas. Outra coisa que a gente pode pensar, a ausência de detalhes. Eles estão vindo logo depois dos realistas, certo? Que queriam falar sobre a realidade e tal, aquela coisa toda. E eles fazem pinturas, galera, que quase não tem detalhes. Você olha pro rosto dos personagens, alguns deles só tem umas manchinhas aqui, tipo no meio, uma pintinha ali pra você perceber que era o olho. E o que acontece? Nosso cérebro sugere, mesmo não tendo detalhe, a gente consegue entender a cena, a gente consegue entender a paisagem, porque o nosso cérebro faz muito desse trabalho para nós, beleza? Então, olha o que eles estão colocando aí em jogo, certo? Olhar fotográfico, tá? Os efeitos de luz, a ausência de detalhe, e como eu falei para vocês no começo, um pouco antes do vídeo, como eles falam sobre os efeitos de luz, o que eles vão fazer e por que tá ausente de detalhe? Porque eles pintam rápido. A pintura deles tem que ser feita muito rapidinho ali, tá? Por quê? Porque eles não têm muito tempo para ficar ali vendo a luz se transformar. A luz mudou e eles já perderam o efeito que eles queriam lá. Beleza? E por que o nome impressão? E aí é uma outra característica, galera. É uma pintura que um crítico, depois ele vai... Vou até explicar com calma. O termo impressionismo surgiu devido a um dos primeiros quadros do Monet, galera. Foi uma pintura chamada Impressão Sol Nascente ou Impressão Nascer do Sol, depende da tradução que a gente observar, tá? E de uma crítica, somou-se esse quadro, que fala que o próprio título já falava sobre a impressão, e somou-se uma crítica feita pelo pintor Louis Leroy, tá? Onde ele falou o seguinte, ó, impressão nascer do sol. Eu bem sabia, pensava eu justamente... Se eu estou impressionado, é porque há lá uma impressão. Que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado do que essa cena marinha. Olha o que ele está falando, galera. Um papel de parede é mais elaborado. Ele está criticando, ele está sendo delicado quando ele fala da suavidade, mas ele está fazendo uma crítica, tá? E chegam a dizer também que o quadro deles é uma impressão, por quê? Porque quando você está de longe, você vê uma obra belíssima, quando você se aproxima, você só vê mancha, tá? Você não consegue entender nada do que tem ali. Então você tem a impressão de estar vendo aquilo. O Monet vai aceitar essa crítica, ele vai não aceitar a crítica, ele vai aproveitar esse tema, esse nome dado pelo Leroy, e o que ele vai fazer? Ele vai nomear o próprio movimento deles, eles vão se chamar de impressionistas mesmo, somos impressionistas, tá? E uma outra coisa que tem a ver com impressão, que faz parte da ideia deles, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, de quando a gente tá aqui, ó, tô olhando aqui pra vocês, e aí o que eu faço? Faço assim e volto. E aí eu criei uma imagem aqui, ó, que eu vi muito rápido, eu não tenho clareza dessa imagem, mas eu vi essa imagem que tava aqui, assim, ó, muito rápido, certo? Galera, essa imagem fica aí na minha cabeça como se fosse uma impressão, ela não está nada definido ali, não está nada claro, certo? E isso tem a ver um pouco com as imagens que a gente observa deles, tá? Isso tem a ver um pouco com o que a gente observa das obras desses artistas. Bom, vamos pensar um pouquinho no contexto, vou falar agora para vocês sobre alguns pintores, tá? Para vocês entenderem um pouquinho das obras. E vamos lá, o primeiro pintor que a gente vai falar aqui é o Monet, certo? O Monet é francês, né? E o mais célebre, talvez o mais famoso de todos esses impressionistas, foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Olha que maravilhoso. Monet teve uma catarata no fim de sua vida, doença que atacou por causa das muitas horas com seu olho exposto ao sol, tá? Ele foi desenvolvendo uma doença na vista porque ele pintava muito ao ar livre. Isso é uma característica dos impressionistas. Pintura ao ar livre, não se esqueçam disso, é uma característica dos impressionistas, tá? E ele pintava muito ao ar livre, e isso de ficar muito tempo ali olhando aquela paisagem clara e tudo mais, desenvolveu nele uma catarata, uma doença nos olhos, tá? Durante sua doença, Monet não parou de pintar. Usou nessa época da sua vida cores mais fortes,
como o vermelho carne, o vermelho goiaba, tá? Cor tijolo, entre outros verdes, rosa, vermelho e cores mais fortes, galera. Em 1911, com o falecimento de Alice, que foi a sua esposa, o seu problema de visão, e com o seu problema de visão, Monet perdeu um pouco da vontade de viver e pintar, tá? E aí a gente vai vendo meio que o fim da carreira do Monet, né? Meio que o processo e de uma carreira incrível, galera. Volto a dizer, o Monet foi um artista assim que revolucionou. E essas pinturas dele abriram espaço para muitos outros. Vamos pensar outra aí, galera. O Pierre Auguste Renoir, tá? O Renoir, outro mestre aí, tá? O Renoir viveu de 1841 a 1919, foi um pintor francês impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter o reconhecimento da crítica, tá? Ele foi reconhecido pela crítica até mesmo antes do Monet, ainda em vida, tá? E muito reconhecido, ele morreu, o Monet também, galera, morreu visto como um grande mestre. Eles enfrentaram problemas, o Monet chegou até a ter problemas financeiros, de pedir ajuda para outros artistas para ajudarem ele, que ele não tinha dinheiro para nada, para sustentar a família, nada, galera. Mas eles tiveram um reconhecimento em vida do seu trabalho, tá? Muitos deles, tá? Seus quadros manifestam o otimismo, a alegria e a intensa movimentação da vida parisiense no final do século XIX. Paris, cidade de luz, dos cafés, daquele povo feliz, criarte surgindo e aquela coisa toda. O Renoir vai pintar isso muito bem, as cenas de festas, né? As cenas das pessoas nos parques. Ele vai pintar isso muito bem, galera. Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade, preferiu os nus ao ar livre, tá? As composições com personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas, tá? O Renoir, né, como a gente falou, ele vai ser uma grande referência e o seguinte, no final da vida dele, ele vai desenvolver uma espécie de um reumatismo que vai travar as articulações da mão, galera. Ele vai ter muita dificuldade para pintar, ele vai sofrer muito para pintar, até para se alimentar tudo. Ele vai ter pessoas cuidando dele constantemente. E tem uma cena da vida dele, galera, que você vê como ele conseguiu grande notoriedade em vida, que ele chega a ter uma conversa uma vez em um momento da vida dele, entre ele, o Picasso e o Modigliani. Nessa época, o Picasso, porque o Renoir, ele chegou a ver as vanguardas todas acontecerem. Renoir, come meet God. Maestro? This one looks mad. Are you mad? They scare you, deformed instrument. The genius sucked out through the fingernails. They don't bother me. Menteur. He's a liar, Pablo. May I ask you, how much a place like this cost? 2 paintings. Small. I have 2 cars in the stables. A sketch for each. And this Rodin. I gave one little pencil drawing of a flower pot. No flower. Just a pot. You will sell? Modigliani is on the verge. On the verge. Yes, I know. The precipice. The cliff where all artists converge and jump to their fate. Olha isso, galera. Então a obra dele já estava com um valor tão alto que
a arte dele possibilitava uma bela vida, uma bela vida. E o Renoir, vocês vão ver que ele gostava muito dessa bela vida também. O outro pintor que a gente vai falar, ele flerta, ele foi impressionista e foi ali um que a gente vai chamar depois de pós-impressionismo, a gente vai falar dele nos dois momentos, que é o Degas, galera. E o Degas, vocês podem lembrar sempre, ele é o pintor das bailarinas. Só das bailarinas, professor? Não, ele pintou muita coisa, mas ele é conhecido por ter pintado e esculpido bailarinas, né? Ele achava que as bailarinas eram muito belas, um símbolo de beleza. E o seguinte, galera, para ele falava que os movimentos das bailarinas ajudavam ele a estudar muito mais o corpo, a pintura, e por isso que ele gostava de pintar tanto as bailarinas. E o Degas, galera, ele é de 1834 a 1917, tá? Ele foi parisiense, sua formação acadêmica e sua admiração pelo Ingres, olha lá, fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, olha lá, que era a grande paixão dos impressionismo. Do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Ele pintava normalmente em locais fechados, no teatro, nos salões onde as bailarinas ensaiavam, ele ficava muito em lugares fechados, certo? Os ambientes de seus quadros são interiores e luz artificial. Sua grande preocupação era figurar um instante da vida das pessoas, pegar um instante, um recorte, uma impressão da vida daquelas pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava o teatro de bailados, adorava, ele pintava isso com muita frequência. E ele vai ter uma obra que é uma bailarina, né? A bailarina, uma escultura de uma bailarina assim olhando para cima. E o Degas, galera, ele era fascinado pelo belo, ele achava que a arte tinha que ser bela, certo? E aí, o que acontece? Quando ele expõe essa bailarina, as pessoas não acham bonito a bailarina, tá? Essa bailarina tem no MASP, tá? E as pessoas não acham bonita essa bailarina que elas enxergam. E criticam muito a pintura dele. Galera, o Degas vai ficar tão envergonhado, mas tão envergonhado, prestem atenção nisso, que ele nunca mais vai expor nenhuma das esculturas dele. Só quando ele morre, as pessoas vão lá fazer o inventário, vão organizar as obras dele, galera, e vão encontrar, muitas esculturas, tipo, muitas mesmo. Um negócio impressionante, que ele nunca mostrou pra ninguém, porque ele tinha vergonha. Como criticaram aquela escultura dele, ele ficou com vergonha e não quis mostrar suas outras esculturas. Olha que coisa interessante, galera. E aí a gente encontrou esculturas incríveis. E criticaram por conta dessa bailarina aí. Tá bom, galera? Bom, vamos continuar aqui. A gente pode pensar no Camille Pissarro, tá? Que também foi membro deles. Ele teve ali quase que entre o realismo e o impressionismo, tá? Tanto que ele vai ser até uma influência para esses impressionistas, tá? Ele vai ser visto como influência para esses impressionistas, tá? Ele é cofundador do impressionismo junto com Monet, tá? Sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores mais cálidas e pela firmeza com que consegue captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. Olha a luz sempre presente, galera. Impressionismo, luz, pintura rápida, nunca se esqueçam disso, tá? A estrutura dos quadros de Pissarro encontra total correspondência nas obras de Cézanne. Por quê? Já que foi mútua a influência entre ambos, ou seja, Cézanne e Pissarro se influenciaram muito. E galera, Cézanne é um mestre que a gente vai estudar, que tipo assim, o cara mudou o mundo da arte. Ele, Van Gogh, foram artistas assim que mudaram o caminho da arte, junto com Monet aí, ó, junto com os impressionistas, tá? Como professor, teve como alunos Paul Gauguin, olha isso, alunos do Pissarro, Paul Gauguin, Lucien Pissarro, né? Ao jovem Gauguin, que a gente vai falar na próxima aula, aconselhou a utilização das cores, e esses conselhos surtiram tanto efeito em Gauguin que Gauguin começa a utilizar a cor no seu estado puro. Vocês vão ver isso também na próxima aula, isso por influência de Camille Pissarro, galera. Então, olha como esses artistas estavam preocupados com novas tendências. Já não é mais arte preocupada, galera, com aquela questão assim, por exemplo, do tema, né, dos ideais românticos, ideais realistas, da questão do neoclássico. Não, a relação com a igreja já não tem mais isso. Isso, na verdade, assim, os neoclássicos, os românticos e depois os realistas acabaram com essas relações todas da arte. O que a arte vai produzir aí agora, galera? A arte vai se discutir, ela vai discutir ela mesma, os efeitos da luz, como eu pinto os efeitos da luz na minha obra. E esses efeitos, galera, essas tendências que eles vão discutir. Tá? Eu só vou falar das características da escultura rapidão e tem o Rodin também que a gente pode pensar aqui, tá? Características da escultura, ó. A fusão da luz e das sombras tá na mesma obra. A obra ela fica meio que manchada, você não entende muito o que está acontecendo. E luz e sombra se misturam, tá? A ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos, que ela se torne tridimensional, cada vez mais por ângulos, se perceba diferenças entre essa própria escultura,
tá? Obra inacabada, como exemplo ideal do processo criativo do artista. A sensação de que a obra é inacabada, ela tá toda meio manchada, como as pinturas, né? Que é tudo. A escultura também, galera, ela vai ser toda ali meio manchadinha. E aí, lembra da gente falando do Balzac e do Rodin, que era aquele Balzac que você vê ele tudo meio estranho comparado com o real? Galera, o Rodin foi ligado aos impressionistas. Tanto que eu falei dele pra vocês e falei, vou falar dele depois de novo. E agora, ele teve muito ligado aos impressionistas. O estilo dele de fazer escultura, aquela escultura com cara de inacabada, tá? É muito por relação com os impressionistas. E o Rodin, galera, como eu falei pra vocês na aula do realismo, ele foi um escultor que foi assim, ó, ele Michelangelo, Fídias, talvez sejam os maiores escultores da história. Ele foi Bellini, né? São os maiores escultores assim que a gente tem como referência na história da humanidade. Por quê? Porque o trabalho do Rodin foi muito significativo, galera, e foi muito intenso. Ele produziu com muita intensidade. Bom, uma coisa interessante pra gente pensar e só pra gente finalizar, tá? O quadro Mulheres no Jardim, do Monet, foi pintado totalmente ao ar livre e sempre com a luz do sol. E foi realizado no jardim da casa do artista, em Giverny, tá, galera? Uma outra coisa para a gente pensar, ó, o movimento impressionista foi idealizado em reuniões com os principais pintores, tá? Todos eles estavam ali no começo, tá? E elas aconteciam no estúdio fotográfico de Nadar, tá? Que ficava na Rua dos Caputinos, em Paris. Olha só que coisa interessante. Então, todo esse movimento maravilhoso que vocês viram hoje, todas essas informações sensacionais, toda essa coisa, e faça luz, né? Uma obra de arte iluminada, tá cheia de efeitos de luz, nunca se esqueçam disso. Impressionismo é fácil de lembrar para sempre, galera. Efeitos de luz, pintura manchadinha, com sensação de inacabado, sem detalhes. Guardou isso na cabeça? A escultura também é parecida, só que a escultura não vai ter as cores, tá? Mas ela também vai ser muito parecida e vai ter muito essa relação também. Beleza, galera? Qualquer dúvida, eu vou passar para vocês também uma atividade e vocês já sabem. Depois eu vou gravar um vídeo de correção dessa atividade e vocês vão conseguir entender um pouquinho do que a gente falou. Beleza? Meus amores, ó, um beijão cheio de saudade. Espero que vocês estejam entendendo pelos comentários que eu vou vendo nos trabalhos de vocês que vocês vão me entregando. Eu percebo que vocês estão compreendendo legal, tá? E eu espero isso pra gente poder aí conseguir fazer, pelo menos nessa linha da distância, um trabalho significativo. Depois, quando a gente voltar, a gente faz uma retomada aí para fixar, a gente vê as imagens, faz algumas coisas aí para a gente poder fixar esses conceitos. Mas estamos agora com os impressionistas abrindo uma nova era na história da arte, que a gente vai chamar de era moderna, tá? Os impressionistas vão abrir caminho para a era moderna, porque quando eles brigarem com as academias e criarem essa arte nova, tá? Vai abrir caminho para vários outros artistas que a gente vai ver na próxima aula. Ó, beijão, falei muito, vocês são queridos demais. Fiquem com Deus, meus amores, e estamos juntos aí, ó, juntos mesmo, tá? Não vejo a hora da gente voltar pra gente trabalhar aí nossas aulas, que fazem falta demais, galera, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais. Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões. Inflame a chama dos salões. Fogos de línguas de dragões. Vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Tudo claro, à noite, assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa. O fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol.